Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou mostrar como funciona a condicional if no shell script. O if no shell script ele é uma estrutura condicional usada para testar comandos e ele toma decisões com base em seu retorno. É diferente de linguagens como C ou Python. No shell script, a condição dentro do if não é uma expressão booleana tradicional, mas sim a execução de um comando, onde o resultado determina se um bloco de código vai ser executado ou não. Em outras palavras, a função do if no shell script é basicamente testar comandos. Ele não faz outra coisa, ele faz teste de comando. Eu vou mostrar então depois para vocês. No shell script tem um comando que pode ser testado dentro de um if. E seu código de saída, o exit code ou o exit status, ele determina o fluxo de execução, se vai ser executado um bloco ou não. O código de saída 0 indica sucesso e valores diferentes de 0 indicam falhas ou algum problema que aconteceu que gerou um resultado diferente de 0. Então, essa aqui é a sintaxe básica. O if, o comando, then, o código que vai ser executado e if. Se esse comando, a saída de status é 0, então esse bloco de código vai ser executado. E aqui tem outros exemplos usando else e elif. Aí você tem a if, você tem o teste da condição, aqui você tem o elif e o teste da condição, você tem o else e aí você termina. Então aqui o que acontece? Esse aqui é o teste, ou seja, é o teste testando uma condição. Se a condição for verdadeira, vai dar 0. Se a condição for falsa, vai dar algo diferente de 0. E aí, se der 0, vai executar o bloco de código. Se der algo diferente de 0, vai cair para o elif. Que daí vai ter um outro teste de uma condição que vai fazer o teste. O teste dando verdadeiro, a saída vai ser 0. Vai executar o bloco de código. Dando algo diferente de 0, vai cair para o else. Caindo para o else, executa um bloco de comando e termina o código. É basicamente assim que funciona. Além do colchetes, que é o teste, o if ele pode testar outros comandos, como grep, ls, ping e entre outros. Esses comandos retornam um código de saída que pode ser executado para decidir a execução do bloco de código. Esse aqui então é o exemplo usando o grep, que é o exemplo aqui mais tradicional. Eu vou copiar para vocês verem. Aqui no terminal então eu vou colar e eu vou executar o comando. E como vocês podem ver, o if deu condição verdadeira, o usuário mxnt, que no caso é o meu usuário do computador, está presente no arquivo. Qual arquivo? O etc/pswd. Claro, é um exemplo bem básico aí, só para ilustrar mesmo. Nesse exemplo, o grep ele retorna um código de saída diretamente, eliminando a necessidade de um segundo teste. Então, o que é o comando colchetes? O comando colchetes é na verdade um alias para o comando teste. Quando usamos if colchetes condição, estamos executando if teste condição. Em alguns casos isso pode representar um problema de performance, pois são dois testes sendo realizados, um para o comando teste e o outro para a condição avaliada. Claro, vai representar um problema de performance em alguns casos onde você vai analisar milhares de arquivos, milhões de arquivos. Aí pode ser relevante você dar uma olhada nisso aqui. Senão você pode usar da forma normal também, não vai ser errado. Mas se você estiver lidando com milhares ou milhões de arquivos, ou alguma condição bem específica mesmo, que vai demorar muito, pode ser necessário avaliar se vale a pena usar dessa forma ou não. Em alguns casos você pode usar o teste direto. Aqui está então um exemplo que representa que é a mesma coisa. Tanto esse código quanto esse código vai funcionar perfeitamente. Isso aqui é só para indicar que é a mesma coisa mesmo, não vai mudar nada. Essa aqui é a forma como você vai usar, que normalmente, né, o padrãozão. Mas essa aqui também é uma alternativa. Ambos estão corretos. Em ambos os casos, o comando teste está sendo executado para avaliar a condição. Claro, existem alternativas performáticas caso você tenha que lidar com uma quantidade de informações muito grande, onde cada segundo faz diferença. Aí se você está lidando com uma quantidade imensa de dados, onde cada segundo faz diferença, aí você pode optar por métodos mais alternativos, métodos mais performáticos.
Você pode evitar o uso do if e usar apenas teste, mas aí você pode usar em conjunto com e-comercial e pipe, reduzindo o número de operações. Esse aqui então é um exemplo. Eu vou executar rapidinho para vocês como isso aqui vai funcionar. Vamos copiar, vamos colar. Vocês podem perceber que vai funcionar perfeitamente. Ele vai fazer o teste do arquivo e ele vai executar um bloco de código caso o arquivo exista, ou então um bloco de código caso o arquivo não exista. Vamos inventar um outro arquivo aqui, inventar o PES aí. Arquivo não existe. Aí se existe, vai cair no primeiro bloco de código. Se não existe, cai no segundo. Aí o que acontece? Isso aqui evita a estrutura if, tornando o código mais eficiente. Claro, é uma opção simples, isso aqui vai ajudar bastante. Agora, tem uma observação que eu decidi colocar para vocês. Bastante cuidado ao usar dessa forma. Se o último comando do bloco do e-comercial falhar, vai ser executado o bloco do pipe mesmo sem necessidade por conta do exit code gerado pelo último comando ser diferente de 0. Isso aqui vai ilustrar bem o que eu estou falando. Ó, eu vou botar esse exemplo aqui. Copiar esse exemplo e vou colar esse exemplo. Eu vou primeiro dar uma alterada aqui. Eu vou alterar aqui. Dessa forma aqui. Agora eu vou dar um Enter. Vocês podem perceber que funcionou perfeitamente. O A é igual a 1. Ele fez o teste se A é igual a 1. E executou o primeiro bloco de código. Agora percebam a diferença. A continua sendo 1. Porque agora eu vou inventar alguma coisa para o ls. Pode ser dessa forma aqui. Pronto, inventei alguma coisa para o ls e vocês vão perceber o que vai acontecer. E olha só o que aconteceu. O primeiro bloco de código ele foi executado. Então, esse é o bloco de código. Naturalmente, aqui deveria terminar, só que acontece que o comando ls deu erro. Aí o que acontece? Com o exit code 0, olha só quem que é o próximo, olha só quem é que está por próximo. O pipe, ou seja, esse comando aqui deu errado, então ele vai perceber que deu errado, o shell ele vai interpretar que esse bloco de código também vai ter que ser executado, e aí ele acabou executando. Mesmo estando entre chaves, isso aqui não serviu para resolver o problema. Uma das alternativas é você garantir que o último comando vai dar certo. Assim então eu garanto que vai dar certo, ó. Aí ele acabou não executando o bloco do else. O bloco do pipe acabou não executando. Porque o que acontece? O true garantiu que o último comando seja executado com sucesso. O true ele sempre vai dar 0, então não vai dar problema. Aí se vocês tiverem algum problema com o último comando que vocês sabem que pode dar problema, podem fazer dessa forma também. Ó, podem fazer dessa forma também. ls screen or true, ls or true ou qualquer comando or true, ó, que vai funcionar da mesma forma. Pode simplesmente usar 2 pontos também, que é a mesma coisa que true. Mas isso aqui só se porventura o último comando tiver que dar errado. E se existe a possibilidade do último comando dar errado, vocês tentam contornar dessa forma. Ou então, se vocês acharem conveniente, podem usar o if else normalmente. Tá, aqui vocês também podem usar os operadores e-comercial e pipe de uma forma mais separada. Aqui então eu vou dar uma explicação certinho de como eles funcionam. O e-comercial executa um comando apenas se o anterior for bem sucedido. O pipe executa um comando apenas se o anterior falhar. É basicamente isso que eu acabei de mostrar para vocês. Esse aqui é um teste básico, vocês já devem ter entendido. Mas vamos executar novamente um outro exemplo. Vocês podem perceber que funcionou perfeitamente. Por quê? etc/pswd ele é um arquivo. Da mesma forma, esse aqui também vai dar uma saída. E o que acontece? Vou mostrar, vou copiar. Olá, não é um diretório, porque o barra dele verifica se é um diretório. etc/pswd não é um diretório, é um arquivo. Então ele caiu para o bloco do pipe. E daí executou o eco com não é um diretório. E claro, você pode usar diretamente com o comando. Pera aí, tem outra coisa. Vocês podem usar diretamente com o comando. Vamos usar o ls de novo. ls ou... Deu ruim. Vamos botar assim, tá? Pera aí. Ou eco
deu ruim. Dessa forma aqui. O LS vai funcionar perfeitamente. Se a gente inventar modo aqui no LS, vai dar o deu ruim. Ó, aí dá para usar diretamente com o comando. Pode usar diretamente com um subshell também, vai funcionar também. Ó, pode usar com subshell, deve funcionar também, ó. Vai funcionar com subshell, vai funcionar de qualquer forma. Aí depende de como vocês vão usar aí, vocês podem estar escolhendo a melhor forma de você fazer essa comparação. Então, dependendo das necessidades, você pode estar escolhendo o melhor método. Aqui então tem alguma comparação entre if test e-comercial e pipe. O if ele é um código mais organizado e legível, mas pode ser menos eficiente para testes simples. O teste ele é simples e direto e pode ser redundante dentro do if, em alguns casos. Em outros casos ele pode até ser bem útil. O e-comercial e pipe ele te gera menos código e mais eficiência, mas pode ser menos legível se usado em excesso. Então, para concluir, o if no shell script ele é útil para controle de fluxo baseado num sucesso ou na falha de comandos, ou seja, além do uso do teste e também do e-comercial e pipe melhorando a eficiência do código. Além disso, os comandos como grep, ls, ping, eles podem ser usados diretamente dentro do if, porque afinal das contas o if ele testa o comando. A função do if é essa mesmo, e não vai ter nenhum impacto negativo na performance. A escolha dos métodos depende do contexto e das necessidades do código em diferentes casos de uso. Aqui eu apresentei como o if funciona e também algumas alternativas mais performáticas caso você precise lidar com um volume muito gigante de dados. Aí você pode usar o if para estruturar muito bem o código. Se você precisar fazer bastante teste e esse teste precisa ser bem estruturado, você vai usar dessa forma. Você pode usar dessa forma, comando. Aqui também, ó, if comando, else if comando. E assim, né, testando, né, o que vai funcionar melhor para o teu código. Todas essas formas são corretas, só que tem as formas menos performáticas e mais performáticas. E tem as formas mais estruturadas e as menos estruturadas. As mais sofisticadas e também as mais simples. E aí, dependendo do que você for usar, aí você escolhe qual que é o melhor método para você. E esse então é o vídeo. Então, se você gostou dessa dica, curta, compartilhe. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como esse. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!